Segundo o Ministério da Educação, o Brasil possui cerca de 24 mil pessoas superdotadas. Esse dado pode estar subestimado, uma vez que o diagnóstico é um entrave. Só uma mãe consegue entender a angústia de outra quando não há direcionamento correto para a educação de seu filho. Por isso, Cláudia Tosini escreveu o livro Ele é Superdotado. E daí? Você vai conhecer mais detalhes dessa história no Cultura e Saber de hoje. Cláudia, eu queria primeiro que você começasse me falando como é que foi, desde o nascimento do seu filho, até você perceber que ali havia uma criança diferente. Então, Melissa, na verdade ele é o meu segundo filho, né? Eu tenho uma menina mais velha e ele sempre foi um menino muito agitado, muito elétrico, que dava trabalho, né? Me deu trabalho e eu achava estranho isso, porque a minha filha já era mais quietinha, sempre foi mais quietinha, e eu tinha tido uma irmã e não tinha esse universo masculino. Então, a princípio eu achei que fosse o universo masculino que fosse tão agitado desse jeito. Mas eu vi que, eu fui percebendo que ele tinha uma agilidade, uma agitação muito grande, desde pequeno, desde bebê. Desde pequeno ele tinha dificuldade para dormir, para você ter uma ideia. Ele era um bebezinho, colocava no berço e ele não dormia. E muitas vezes ele falava assim, mamãe, meus olhinhos não conseguem fechar. Era desse jeito. Então, eu comecei a ter problemas realmente na escola, quando ele foi para a escola. Porque ele era agitado, eu era chamada toda vez, todo início de ano eu era chamada na coordenação, pelos professores também, olha, o seu filho dá trabalho. Ele é muito agitado, ele não fica quieto, ele não para quieto. Então aquilo já foi criando um certo desconforto para a gente, sabe? Então eu falava, ai meu Deus, o que eu tenho que fazer? Fui procurar uma terapia lúdica para ele. Então aos 5 anos ele já começou a fazer terapia lúdica, que ele brincava para tentar gastar um pouco dessa energia, né, que ele tinha. E aí, quando ele foi ficando mais velho, por volta de 7, 8 anos, a escola nos chamou de novo, falou, olha, eu sugiro, né, nós sugerimos que você procure um médico para ver essa agitação. E aí nós fomos. E fomos lá no médico, saímos do neuropediatra, olha, ele não tem problema nenhum, ele é uma criança comum, uma criança normal. Você quer medicá-lo? Eu falei, não, de forma alguma, eu não quero medicá-lo. E cheguei na escola e falei, eu não vou medicá-lo. Eu saí com a receita do consultório, olha, quer dar um remedinho para ele? E eu falei assim, não vou fazer. E a professora concordou comigo, isso com 7 anos de idade. Mas aí foi indo, o negócio foi aumentando, né? Ele agitado, curioso demais, muito criativo e sempre gostou muito de esportes. Então a bola, para ele não podia ver a bola. Então, assim, o interesse dele não era ficar dentro da sala de aula, era para o recreio, onde ele pudesse jogar bola. Então ele esperava a hora do recreio para poder jogar bola. Mas aí, quando ele tinha uns 10 anos mais ou menos, ele sofreu um bullying muito forte na escola. Os próprios colegas começaram a deixá-lo de lado, porque ele era muito rápido, ele era muito ágil, ele fazia todas as lições rapidinho, só queria brincar. E ele era muito bom jogo, que a criançada gosta disso, né, do jogo. E aí ele já estava fazendo outro tipo de terapia, já estava com a psicóloga, e a psicóloga falou, olha, Cláudia, ele é um menino inteligente, ele é muito inteligente, por que você não vai buscar uma escola que desafie mais? E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, acho que talvez fosse a ideia certa, né? E aí foi um engano total, porque nós pusemos numa escola muito rígida, que focava no vestibular, que focava no estudo, e não era isso, ele não era um menino assim. Então, assim, para a gente perceber isso, todas essas nuances, foi, assim, difícil, né? E aí nós mudamos de escola e foi um caos. Aí nessa escola, não, seu filho é hiperativo. Então foi taxativo, seu filho é hiperativo, não é o tipo de criança que a gente vai querer aqui na escola, a gente quer um aluno mais obediente, digamos assim. E meu filho não era assim. Então mudamos de escola de novo, no meio do ano, porque estava insuportável, aí fomos para uma outra escola, menor, com poucos alunos, mas também foi um erro, porque foi uma escola para crianças com necessidades especiais. A escola era excelente, o diretor era excelente,
mas o meu filho não estava sendo atendido nas necessidades dele. Não era essa a demanda, né? Exatamente. Aí tivemos que trocar novamente. Aí essa troca foi terrível, porque quando você chega com um passaporte nas escolas já carimbado, porque, ele é um menino problemático, ele é um menino que já mudou de escola 2 vezes, a gente não vai querer aqui. Então, os nãos que nós recebemos foram, você não tem ideia. Tanto é que eu fiz uma tabela no livro para contar o tanto de... Nós fomos a 16 escolas, quando ele tinha 13 anos. Então, assim, um adolescente, um pré-adolescente, um adolescente, né? Que é uma fase que a aceitação está ali dentro de um contexto diferente de outras pessoas mais velhas, né? Então, imagina, aliás, a sua narrativa me traz várias preocupações, né? Porque imagino você diante desse cenário, querendo que o seu filho, obviamente, tenha um desenvolvimento igual de outras crianças, porque você até então não tinha essa proporção de que ele era um menino superdotado, e aí se depara com pessoas que não sabem lidar com essa situação. Então, quer dizer, uma angústia de pai e de mãe gigantesca. E aí, quando foi que a mãe se tornou escritora? Nesse momento, dos 13 para os 14 anos, né, nós tivemos um diretor de escola, dessa escola, que foi uma pessoa assim, fantástica na nossa vida, e ele que me alertou. Ele falou: Cláudia, acho que o seu filho é superdotado. Até então, eu não tinha parado para olhar, para ter esse olhar diferenciado. Por quê? Porque nós estávamos sendo bombardeados pelas escolas. Porque as escolas sempre falavam, né, todo mundo falando: não, ele é hiperativo, ele é um menino problemático, ele não está sendo aceito nas escolas, né? Então, perdoe te interromper, mas me parece que ali nas escolas o problema era achar as incidências mais comuns, né? Então encaixá-lo nas incidências mais comuns, né? Exatamente. Então ele assim, era um menino que não gostava de estudar, mas ele tinha boas notas. Mas as escolas sempre colocavam comportamento, a nota mais baixa no comportamento, então ele acabava ficando um aluno mediano, que para ele estava ótimo, ele não ligava para isso, entendeu? Então o comportamental pegou demais. E em nenhum momento a gente teve um acolhimento, sabe? E aí nesse momento em que eu, sabe assim, abriu, né, para mim, eu falei: nossa, será? Eu acho que deve ser, vamos tentar entender. E aí eu fui buscar ajuda e eu fiz a avaliação dele. Quando a psicóloga deu o retorno para a gente e nos confirmou mesmo a identificação dele como superdotado, foi assim, tirei um peso dos ombros, sabe? Consegui entender realmente o que acontecia com meu filho. E aí, nesse momento, eu tinha, porque eram tantos registros, tantas coisas que aconteciam, Melissa, que assim eu fui anotando. Eu tinha um caderninho à parte que eu ia anotando. Hoje ele foi mandado para fora da sala porque ele não se comportou bem, ou porque o boletim dele vinha todo rabiscado, né? E eu ia anotando para não perder. Aí chegou um dia, minha filha falou assim: nossa mãe, olha só o que você já escreveu, daria para escrever um livro com tudo que você tem anotado. E aí acendeu a luz, sabe? Eu falei: nossa, é mesmo. E nesse tempo também eu fui pesquisar sobre a superdotação. E aí eu fui ler tudo que tinha no mercado. Isso a gente está falando, Melissa, de 10 anos atrás, 2013. Eu lancei o livro em 2014. Então a gente está falando de final de 2012, começo de 2013. E aí eu comecei a ler bastante coisa para tentar entender, identificar o meu filho. E aí que eu falei: poxa vida, não tem nada que diga a mãe, o pai, a família, entendeu? E aí eu falei: eu acho que eu vou começar. E aí eu comecei a escrever esse livro, né? Eu ainda estava trabalhando, né, no mundo corporativo, e foi um processo longo, mas aí eu comecei. E foi uma coisa, eu vou dizer, que foi bem gostosa, porque foi um novo filho que eu tive. E é um desabafo, né? De alguma Exatamente. forma, é um desabafo, sim, né? sim. É um compartilhamento. E aí, você que está em casa, a Cláudia aqui, como vocês já notaram, é a autora do livro Ele é Superdotado, e daí? E aí,
eu acho que é interessante a gente observar essa questão aqui, porque, estatisticamente, o governo federal fez um levantamento que aponta que no Brasil tenha cerca de 24 mil crianças superdotadas. 24 mil crianças diagnosticadas com superdotação. Mas é possível que tenhamos muito mais. E a sua experiência de mãe diz isso, não é mesmo? Pois é, mas as escolas precisam saber disso, né? É isso que falta, porque quando você chega numa escola e fala que o seu filho é superdotado, a escola não está preparada para receber e aí ela se assusta. Então, muitas vezes ela não quer, os profissionais não estão capacitados para atender essas crianças, entendeu? Então, assim, falar 24 mil, eu acho que é um pouco, não tem um registro correto nesse sentido, sabe? Eu acho que bem mais, porque a Organização Mundial de Saúde diz que 5% da população é mundial. Então, eu acho que a gente tem muito mais. A proporção provavelmente é maior. E aí é que está a importância de um livro como esse da Cláudia, que é um livro que ilustra ali para mães que, de repente, estão nessa mesma situação, mães e pais que estão nessa mesma situação, vendo o filho desinteressado pela escola, extremamente ativo ali na educação, mas assim, sem muito interesse naquele ambiente. E aí, esse pode ser um start para entender uma outra forma de enxergar essa criança, né? Exatamente. E, assim, quando eu comecei a ver tudo isso, que eu comecei a ler, eu via que muitos eram psicólogos, pedagogos, que falavam disso, mas as escolas mesmo não estavam atentas a esse detalhe, né? De você conseguir identificar, de você receber, de você acolher uma criança com essas condições. Então, as crianças ficam desinteressadas mesmo, né? E vamos combinar, né? A nossa escola continua sendo a mesma do século passado, né? Qual foi a evolução que nós tivemos no nosso ensino? Então, isso desestimula muito. Eu fico imaginando hoje, 10 anos depois, essas crianças que já nasceram com celular, tablet, computador, você acha que realmente eles vão querer ficar sentados na frente, né, na escola, com o professor falando, decoreba, né, tem os mesmos tipos de prova que você vai ser avaliado da mesma forma? Então, assim, a gente precisa modificar isso. É um processo, mas os professores e os educadores precisam estar atentos, né, a isso. E aí, de repente, isso pode servir até para uma criança que não seja superdotada, que não tenha o QI acima da média, mas que quer um estímulo diferente dentro da sala de aula e que pode ter ali um universo diferente para que ele consiga ser estimulado a aprender a todas as disciplinas da melhor maneira possível, né? Então, a gente vê aqui um grande problema, uma criança que tem ali uma percepção muito maior de todas as coisas, que vê aquele modelo tradicional de educação e que aquilo para ele, tudo que aquilo, por isso que imagino eu que ele sofreu bullying dos colegas, porque obviamente que os colegas, quando ainda estavam tentando entender a matéria, ele já estava com tudo pronto, já estava lá com a bola que ele queria estar efetivamente. Sim, e faltava alguma coisa para ele, né? Porque aquilo não chamava atenção, aquilo não era interessante para ele. É só a gente lembrar do nosso tempo mesmo, né? A gente não gostava de todas as matérias, né? Então sempre tem alguma predileção, alguma coisa. Então, assim, forçar é difícil, eu acho que é difícil. Hoje, com a experiência que eu tenho, eu acho que eu faria um pouco diferente, eu largaria um pouco mais, né? Porque as pessoas às vezes me perguntam, mas o que você faria? Gente, é muito difícil, cada caso é um caso, cada criança é de um jeito, mas é importante a gente também saber ouvir. A gente tem que ter essa escuta para os nossos filhos, né? Sentir um pouco também com o coração, porque não é tão fácil assim. Ninguém é igual a ninguém, então a gente tem que ver cada um na sua diferença. E é difícil, a escola não vê, porque a escola quer que todos sejam iguais. Ô Cláudia, a partir do momento em que vocês tiveram o diagnóstico de que o seu filho era uma criança superdotada, como é que foi esse start, essa mudança e,
obviamente que a adaptação na escola, achar uma escola ali que fosse adequada para essa nova realidade dele. Então, às vezes as pessoas acham, e me perguntam isso também, acham que é uma solução. Na verdade, não é uma solução, né? Porque ele já estava na escola que ele terminou, quando a gente fez o diagnóstico, e ele estava com 14 anos já, era um adolescente praticamente, né? E ele mesmo já falou, não vai falar na escola, percebe? Porque ele já tinha sofrido tanto, não vai falar na escola. E aí eu esperei um pouco e aí começaram, ai, olha, o Felipe não se interessa, o Felipe não está fazendo lição de casa. E aí eu falei, ai meu Deus, começou de novo, né? Eu falei, Fê, eu vou ter que falar, né? Aí eu fui à escola, levei um livro. Na verdade, eu marquei uma reunião com a coordenadora e levei um livro. Mas assim, infelizmente, eu não tive o acolhimento que eu esperava, sabe? Eu sinto que eles ficaram um pouco assustados, porque eles não têm como agir, eles não têm infraestrutura para receber esses alunos, entendeu? Então é complicado, não foi assim uma coisa que eu vou dizer, ah não, resolveu tudo e ficou tudo bem. Não, ele ainda foi aos trancos e barrancos, sem gostar de ir para a escola, porque ele não é um superdotado acadêmico, ele não é de estudar, de sentar, estudar e ir super bem. O dele ele é muito criativo e ele é mais dos esportes. Né? Então, ele não ia mal na escola, ele ia bem porque, né? Tem até um caso que até conto no livro, ele estava na aula de física, no ensino médio, e ele tirou acho que 10 na prova de física. E aí o professor foi entregar as provas, na hora de entregar as provas, Felipe, 10, como é que você consegue? Você só dorme na minha aula e você tirou 10 na prova. Então era assim, sabe, era uma coisa que às vezes até os professores não estavam preparados para isso. Né? Então, assim, tem muitas histórias e o que eu fiz, na verdade, quando eu resolvi escrever o livro, eu contei a nossa história. Foi meio autobiográfico, eu contei a nossa história, como foi até os 14, porque era até os 14 anos. E depois, na segunda parte, eu faço mais uma contextualização do que é a superdotação, do que eu li, de onde eu tirei dos livros. Eu falo dos autores importantes que a gente tem aqui no Brasil, para as pessoas poderem entender, né, para fazer um paralelo nisso tudo. Mas não é tão fácil assim, não. Para a gente, ok, né? Então, assim, a gente já sabia, então a gente tirou um pouco o pé do acelerador, digamos assim, porque a gente estava compreendendo a situação dele. Porque antes a gente também cobrava. Imagine que a gente, não sabendo como era, e a escola nos bombardeando, o que a gente fazia? A gente pressionava ele também. Felipe, vamos fazer lição, Felipe, vamos fazer o trabalho, vamos estudar para a prova. Então, era muito complicado, era demandante demais. Eu imagino o quanto é desgastante, por isso que eu acho que escrever o livro foi uma grande solução ali para aliviar tudo isso que estava represado também dentro Sem de dúvida, você. sem dúvida. Eu falo que é o meu desabafo, né? É o meu desabafo para contar tudo isso e esperando que, na verdade, a minha vontade é de abrir os olhos das pessoas. Olha, vamos ver que tem pessoas que têm uma aprendizagem diferenciada, vamos respeitá-los nas suas individualidades, né? Então, era mais ou menos essa a minha intenção, eu sempre brinco que eu li todos os livros dos psicólogos, pedagogos, mas não tinha ninguém do outro lado do balcão, né? Eu não sou estudiosa do assunto, eu sou apenas uma mãe, né? Estou só no papel de família. E uma coisa curiosa é que as pessoas acabam vindo para mim justamente por conta desse tópico. Poxa, eu me identifiquei tanto, nossa, o que aconteceu com você acontece na minha família, o meu filho é igualzinho, eu estou vendo o seu filho é igual ao meu filho. Então, assim, eu recebo muitas mensagens de pessoas com essa identificação, sabe? Então, acho que valeu, foi legal. Sem dúvida, valeu, não tenho a menor dúvida disso, porque imagino, inclusive, a gente falou aqui de um dado de 24 mil crianças, que o governo tem ali identificados, né? Mas, mesmo assim, toda essa estrutura que vocês acabaram tendo acesso, vocês acabaram indo atrás, o quanto é difícil para quem
do nada, olha, seu filho é superdotado e a gente não tem o que fazer. Ouvir isso de uma escola é muito difícil. Olha, a gente não pode abrigar seu filho aqui porque a gente não tem o que fazer. Então, quer dizer, é um desabafo compartilhado de alguma forma. Sim, Agora, sim. eu queria que você falasse um pouco sobre o efeito do livro. Você falou um pouco sobre pais e mães que vieram falar contigo sobre isso e comentar sobre o quanto foi importante o seu livro. Mas, efetivamente, você percebeu que as pessoas conseguiram identificar, dar um start ali para, opa, vamos procurar esse diagnóstico, vamos procurar esse caminho aí para identificar se de fato o meu filho é superdotado ou não. Na verdade, assim, todas essas identificações são feitas por psicólogos especializados em superdotação. Tem alguns lugares, agora já cresceu mais, mas tem alguns lugares em São Paulo nem tanto, mas eu sei que tem um centro importante em Curitiba, em Brasília, tem estudiosos nessas duas cidades, e no Rio Grande do Sul também está crescendo bastante, em algumas cidades. Então, existem lugares já especializados para receber essas crianças, para poder identificá-las, fazer a identificação delas. E aí, com essa identificação, muitos psicólogos estão indo para as escolas e cuidando desses seus pacientes, né, nesse sentido. Porque muita gente, quando recebe isso, fala, e agora, o que eu vou fazer? Muitos levam para a escola, mas aí acontece a mesma coisa que aconteceu comigo, a escola não está preparada, mas alguns já têm, sabe, escolas que já têm profissionais para lidar com isso, ou então muitos vão para esses lugares que acolhem para fazer no contraturno, sabe? A criança vai de manhã para a escola e à tarde vai para esse lugar para poder ter as suas necessidades atendidas. Então eles vão ver o que a criança gosta, esportes, robótica, línguas, qual é o foco dela. E aí eles vão estimular essas crianças, entendeu? Então já tem muitos lugares assim. Mas o importante é que os pais desconfiem, tenham informação, porque muitos não têm, assim como a gente não tinha essa informação. Então, hoje em dia, acho que a informação já está mais ampla, já está chegando a mais pessoas, tem muita coisa já na internet, no Instagram tem muita coisa. Então, as pessoas vendo, tem lives, tem cursos, os pais, sabendo ou desconfiando, já vão atrás e conseguem acolher e melhorar a condição do seu filho, sabe? Não esperar chegar tão tarde. Cláudia, você teve todo um processo, e aí, obviamente, que ao longo desse processo, o livro teve um papel muito importante. Mas e o seu filho, e o Felipe? Como é que foi a percepção dele, da condição dele de superdotado, e também de ser o personagem do livro, né? Na verdade, ele ficou meio acanhado, viu? Ele ficou meio envergonhado. Ele falou, ai, mãe, não! Não, adolescente sendo adolescente. Exatamente. Bom, mas hoje ele é um homem de 25 anos, né? Então, e ele falava assim, não vai. Eu falava, eu vou levar o livro na escola. Não, por favor, não vai fazer isso. Então, ele ficou um pouco acanhado, sabe, nesse sentido. Ele não gostava e ele não fala, eu sou superdotado. Não, ele não fala. Ele é mais tímido, ele se recolhe um pouco. Ele não faz auê com isso, não. Mas você percebe que, de alguma forma, o livro ajudou ele a se entender também, a se contextualizar com que até uma condição muito bacana, né, de você estar acima de uma média. Como é que ele se viu nessa história toda? É curioso, porque eu contei muitas coisas dele, né? Assim, a primeira parte tem até um capítulo que eu escrevi Felipices. Que são as coisas que ele aprontava, porque ele tem um humor incrível, sabe? Ele é muito bem-humorado e faz brincadeira com tudo. Com a gente, se ele estivesse aqui agora, ele ia estar quietinho, não ia falar nada, porque não conhece. Mas com a gente em casa e com as pessoas que ele conhece, ele faz piada o tempo todo. Então, foi importante no sentido dele se ver representado, sabe? Dele entender a condição dele, entender que ele é assim e não se cobrar tanto, porque a gente vinha de uma cobrança muito desgastante, né, de criança e adolescente. Então, ele relaxou,
entendeu? Porque agora ele consegue se entender na condição, nas facilidades que ele tem e nas dificuldades também, porque emocionalmente também é difícil, né? Peso. É um peso, exatamente. Então, para ele é difícil. Aí voltamos à situação do bullying, né? Exatamente. Eternamente, né? Exatamente. Então, assim, fica, né, acuado. Mas outro dia ele estava lendo o livro e ele estava dando risada. Mãe, você colocou isso aqui no livro? De alguma coisa que eu devo ter contado, né? Porque eu contei todas aquelas coisas que eu havia anotado. Lembra que eu anotava? Tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. E aí acabou dando um livro, né? Para você ter uma ideia, né? E tudo isso a gente desconhecia que era pela superdotação. E aí, depois, esse livro você falou que foi um registro dessas anotações até os 14 anos. Mas depois disso, você tem aí a expectativa, a intenção de fazer um novo livro? Porque eu imagino, eu fico aqui pensando, você contando toda a sua história, eu fico aqui pensando, tem mães de adultos superdotados que também devem estar falando assim, Cláudia, tá lá do outro lado falando, Cláudia, pelo amor de Deus, faça um volume 2. Sim, você acredita que eu já recebi? Eu acredito. Eu já recebi pedido, tem uma grande amiga minha que fala assim para mim, e o 2, vai sair? E o 2, eu quero saber. E depois dos 14, o que acontece? Ela sabe, né? Mas ela fala assim, Cláudia, você tem que escrever a continuação, porque a gente quer saber o que aconteceu, né? E eu dou risada. Na verdade, assim, eu não tenho intenção de continuar, né? Porque eu sinto assim que a minha intenção já foi cumprida, porque eu sinto que já ajudei muita gente, sim, né? Ajudei muita gente. Então, até pelo feedback que eu recebo das pessoas, para você ter uma ideia, uma grande estudiosa da área de Curitiba, Maria Lúcia Prado Sabatella. E ela, para mim, foi a referência quando eu comecei a estudar. E ela tem um centro lá ela atende as crianças superdotadas e faz as identificações também, porque ela tem uma equipe de psicólogas especializadas. E para mim ela era tudo. Quando eu li tudo, eu falei, nossa, eu li o livro dela, antes de escrever o meu, as lágrimas escorriam, porque eu falava assim, meu Deus do céu, ela está escrevendo meu filho, descrevendo aqui meu filho. E quando eu fiz o livro, foi muito curioso, eu mandei um exemplar para ela. Ela agradeceu, ela não me conhecia, ela agradeceu, e aí depois que ela leu, ela me mandou uma mensagem e eu fiquei tão eufórica. Ela falou, Cláudia, o seu livro é maravilhoso, eu preciso do seu livro aqui. E ela já me chamou, já fui a Curitiba 3 vezes, lancei o livro no centro dela, ela tem o livro lá, ela vende para os pais o livro, sabe? E aí agora que eu fiz a 2ª edição do livro, ela fez o pós-fácil para mim. Eu falei, olha, eu vou fazer uma nova edição do livro porque eu consegui vender todos os que eu tinha. Aí eu falei, você topa fazer o pós-fácil? Ela falou, topo. E aí tá aqui, ó, ela fez, é um pedaço, né? E ela fez o pós-fácil para mim no livro. Então, assim, para mim foi uma coisa assim super importante, sabe? Porque eu tive o reconhecimento de que o que eu fiz foi bom, que ajudou muita gente, ajudou muitas famílias. E ela sempre fala, sabe? Já fiz lives com ela, já fui lá fazer workshop com ela em Curitiba. Então, falei, poxa, né, mais do que essa pessoa que está validando o meu trabalho, né, o que eu fiz, então eu fico feliz. E eu acho que a minha percepção aqui é que você é uma especialista especial da situação, porque o olhar de mãe é um olhar extremamente apurado, extremamente criterioso. Você vai ali somando, obviamente, ao longo de todo o processo, todas as etapas que vocês passaram, né? Você que sabe descrever toda a angústia que você passou de ouvir de uma escola que ali não era lugar do seu filho. Isso é dolorosíssimo de ouvir, assim como tentar com que o seu filho tenha um crescimento e aí não ser daquela maneira com que todos estão programados, e ele fazer de uma forma diferente, e que a forma dele, até ter esse entendimento, é muito complexo. Então, aqui é uma especialista diferente, de fato. É o que eu falo assim, eu não sou uma estudiosa, né, no caso, mas eu sou mãe, né? Então, quando as pessoas perguntam, eu falo, eu sou mãe. Você é especialista em Felipe. Isso com certeza, com certeza.
porque foi sofrido. Então, assim, tudo que a gente viveu nas escolas, né? Então é por isso que eu resolvi. Falei, não, vou tentar. E a intenção foi boa, né? Agora, me conta como é que foi o processo da escrita do livro. Você tinha todas as suas anotações, mas efetivamente organizar ele no livro foi rápido ou você também teve que buscar outras fontes de informação para efetivamente abastecer o livro? Sim, na verdade, assim, são duas partes distintas, né? Então, quando eu decidi escrever o livro, eu falei, eu vou fazer a parte biográfica. Então, eu vou contar como nós vivemos até a identificação. E aí eu contei cronologicamente, né? Então, isso foi fácil, porque a gente tinha vivido isso, né? Então, eu só fui colocando de forma para contar uma história mesmo, né? E aí eu falei assim, eu não posso só contar uma história e não falar o que é, né? E aí na segunda parte do livro eu vou falar da parte mais ou menos técnica, né? E aí eu faço de tudo aquilo que eu li, eu separei, eu li muita coisa, então até separei trechos, eu coloco trechos de livros que eu li, que eu acho que são importantes, né, para contextualizar, para mostrar de onde está vindo isso. Então, se eu falo de uma condição, se eu falo dos 3 anéis de Renzulli, de onde que eu tirei isso? E aí eu vou lá e faço a referência, né, para que as pessoas possam entender. Então, é uma parte mais técnica, digamos assim, é a segunda parte do livro. E aí depois eu faço um fechamento, eu fui buscar depoimentos de pessoas que conviveram com Felipe, para não ficar só a minha voz, entendeu? Então eu fui procurar desse professor que foi o único que fez a diferença na nossa vida, fui procurar um depoimento da médica que atendeu ele, da médica psiquiatra, da psicóloga e da minha filha também faz, porque ela viveu tudo isso com a gente, né? Então tem depoimentos de várias pessoas para dar voz a outras pessoas, né? Para que as pessoas possam entender que não é só o olhar da mãe, essa mãe está querendo, né, puxar a sardinha para o lado dela, não é isso. Então eu tentei fazer isso e aí no final eu faço como se fosse um convite, a finalização mesmo do livro é assim, a nossa experiência está aqui, então assim, vamos ampliar o olhar, vamos ver como está a educação no nosso país, vamos ver o que a gente pode fazer para acolher essas pessoas que têm um talento diferenciado. Muito bem, Cláudia. É bonito da gente ver isso, porque a gente sabe, eu imagino, como eu falei no começo para você, que muitas mães sentem essa angústia e estão ali sem saber, às vezes, sendo questionadas a forma com que educaram seus filhos e estão ali na escola, e aí o professor não está fazendo isso nem por mal, mas por falta realmente de um conhecimento específico. Sim. E de um olhar, às vezes, assim, de pequenas coisas. Não, esse aluno não é que ele é desinteressado, é que o que a gente está oferecendo não é o que ele quer. Exatamente. Então, é muito bacana da gente ter um livro como esse. Eu queria agradecer esse compartilhamento da sua experiência, da vida do Felipe, conhecer o Felipe de alguma forma. Eu queria agradecer muito, porque acho que de fato a gente ajuda muita gente falando desse assunto. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Olha só, você que ficou interessado em conhecer o livro da Cláudia, ele vai ficar aqui na nossa Biblioteca da Assembleia Legislativa. A Biblioteca da Assembleia funciona aqui no Palácio 9 de Julho, na Avenida Pedro Álvares Cabral, 201. Você pode acessar os nossos livros de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas. Você traz um documento original com foto, um comprovante de endereço, e aí você pode levar o livro da Cláudia emprestado, em 15 dias você traz de volta para outra pessoa também ter acesso e conhecer o Felipe aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.